Nesse vídeo eu vou abordar um pouquinho sobre SARMs, tá? Que são moduladores seletivos dos receptores androgênicos. Eles prometem ser uma alternativa aos esteroides, de ter ganhos similares, com menos efeito colateral ou ausência de efeitos colaterais. Porém, na prática, a gente já viu que não é bem assim. Ocorre até mesmo uma inibição do eixo hipotalâmico, né? E muitas vezes é necessário até uma TPC para restaurar o eixo e os níveis normais de testosterona. Porém, eles podem ser uma alternativa ao uso de esteroides por pessoas que não queiram usar esteroides, podem, certo? Seja um praticante de atividade física, um usuário recreativo, ou até mesmo idosos, pessoas que fazem uso de reposição hormonal, enfim, é uma alternativa interessante, tá? Existe uma infinidade de SARMs no mercado, cada um com seus efeitos, tá? Existe um que não é bem SARMs, que é o Cardarine, tá? Ele, na verdade, é um agonista do PPAR-delta, então não é SARM, porque ele não ativa especificamente o receptor androgênico, ele age por uma outra via. Os outros, sim, são SARMs, e eles têm seus diversos benefícios cada um. Não convém citar aqui nesse vídeo, porque é muito SARMs, o vídeo ficaria muito extenso. Porém, eu vou dar exemplos práticos de aplicabilidade dos SARMs. Até mesmo para atletas que fazem Blast Cruise e vivem on fire, eles podem ser interessantes também, sim. Como os do MKGH, que também é conhecido como Ibutamoren, ou MK677. Ele nada menos é que o secretagogo de GH via oral. Ou seja, sabe aqueles peptídeos secretagogo de GH, GHRP6, GHRP2 e palmerilin? Então, a vantagem dele é que não precisa você estar em jejum para potencializar o efeito da secreção de GH. Ele simplesmente vai e ativa, certo? Muito eficiente também, por sinal. Aumenta significativamente os níveis de GH. Nada extraordinário, mas aumenta, né? De repente, uma pessoa de mais idade, com uma deficiência na produção de GH, pode ser interessante. Pode ser interessante também para utilizar antes de dormir, para aumentar a secreção do GH endógeno noturno, garantindo assim uma maior recuperação, um sono mais separador. Ele também pode provocar um aumento do apetite, independente do horário que você utilizar, seja de manhã em jejum, seja antes de dormir, ele provoca um aumento do apetite, o que pode ser uma vantagem para quem está em booking. E relatos pessoais de atletas, usuários, principalmente com pessoas que têm problema de gastrite, algum problema gastrointestinal, ele apresentou melhoras nesse quadro, permitindo que a pessoa consiga comer mais sem sofrer de refluxo, esofagite, gastrite, dá uma boa melhorada porque ele ajuda na motilidade gastrointestinal. Então ele é bem vantajoso. Imagina você estar em uma dieta hipercalórica, no bulking, comendo pra caramba e não tem fome, ele ajuda tanto na fome quanto na motilidade gastrointestinal. Facilitando até mesmo o seu bulking. Ele aumenta a retenção de glicogênio, ou seja, você fica mais cheio, né? Então os carboidratos que você ingere vão ser melhor aproveitados, porque ele promove o aumento da sensibilidade insulínica, né? Então ele é bem interessante. Tem outro SARM que é muito bem estudado, que é o Cardarine, porém ele é o agonista do PPAR-delta. E tem o Ostarine, que é o que mais tem estudo científico em cima dele, já comprovando diversos benefícios na questão da melhora da sarcopenia, que a sarcopenia começa a ocorrer a partir dos 50 anos, né? Onde começa a haver realmente perda de massa muscular por conta da idade. E tem estudos comprovando uma melhora no quadro de sarcopenia em idosos. Então, nesse caso, pode ser uma alternativa interessante à reposição hormonal, para quem não gosta de usar agulha, mesmo que seja a cada 15 dias, uma vez por mês, dependendo da testosterona usada. E ainda assim tem seus benefícios, né? Porque basta você ingerir oralmente e você obter os benefícios. E pode ser interessante para as mulheres também. Pode ser também. Mas as mulheres que têm medo de usar esteroides androgênicos, porque acham que vai ficar muito virilizada, masculinizada, pode ser uma alternativa também, né? Inclusive, os SARMs é até uma alternativa melhor do que os pró-hormonais, porque os pró-hormonais têm os mesmos efeitos colaterais que os esteroides, são muito mais tóxicos ao fígado, ao contrário dos SARMs, que são menos tóxicos ao fígado do que os pró-hormonais, certo?
e apresentam efeitos benéficos na questão da hipertrofia, perda de gordura. Então, avaliando o custo pelo risco entre SARM e pró-hormonal, apesar de ser produtos diferentes, distintos, mas com um custo elevado, o SARM se sobressai, certo? E, enfim, existe bastante SARMs no mercado, tá? Se você tem interesse em saber mais, pode pesquisar na internet, pode pesquisar em banco de dados científico que vocês vão ver os efeitos já comprovados pela ciência de cada SARM, certo? Ainda falta mais estudos acerca de um monte de SARMs ainda, principalmente a longo prazo. Porém, nem mesmo os esteroides têm tantos estudos assim, né? Então aí cabe a pessoa avaliar o risco, calcular o risco pelo benefício, certo? Porque a gente não sabe dos efeitos a longo prazo, sabe dos efeitos a curto prazo, de ganhos. Então, eu vou deixar um site aqui, da loja Maromba. Eles têm toda a linha de SARMs, de todas as marcas, todas originais, sem falsificação. Tome muito cuidado, porque tem muito SARM por aí no mercado, sendo vendido como SARM, mas na verdade tem ou pró-hormonal ou esteroide anabolizante misturado, certo? Então compre em lugar de confiança, que é a loja Maromba, o link vai estar aí embaixo na legenda. Tem o cupom de desconto com meu nome, você tem 10% de desconto todo o site. Tanto os SARMs orais quanto os sublinguais tem lá, todos de procedência original já aqui no Brasil, beleza? Então, qualquer dúvida aí, pode me chamar no direct, que a gente discute sobre SARM, protocolo de SARMs, enfim, o que eu puder ajudar, estou à disposição, beleza? Valeu!